Bom, temos vários personagens, então, pra gente conversar sobre esse Corinthians, mas a gente começa pelo Félix Torres, rumo ao Corinthians, ou estava rumo ao Corinthians, mas ele ainda vem, só mudou a data. Números, então, no Santos Laguna, tem um período aí de 19 a 24, 138 jogos, atuando muito como titular, quase todas as partidas do início ao fim, e 12 gols. Só repetindo pro fã do esporte, né, toda a situação, o jogador era esperado hoje, teve um problema na aeronave, toda aquela questão, enfim, de problemas nos Boeings. A previsão é de sexta-feira, amanhã, pro jogador chegar, então, ao Corinthians. Nada burocrático, não, mais na parte de segurança mesmo, de transporte. Você gosta do jogador, Mário Marra? A gente ainda não conversou muito sobre ele, né? Não. É um jogador feito. É um jogador que não vejo como aposta. Que se impõe fisicamente, jogador grande. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu sempre fico um pouco receoso de cravar as coisas, porque sim, tem um tempo de adaptação e tem a forma que o Mano vai gostar mais de usar, tal. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. O Mano não é um cara, especialmente no Corinthians, né, assim, pelo que ele entende do que é o clube, ele não é um cara para ficar jogando em linha alta o tempo inteiro. Ele consegue variar e variar bem. Eu acho que é uma aposta que tem tudo para dar certo. Eu só classifico como aposta por causa da adaptação. Que não tem. Se a gente soubesse a resposta de tudo, hein, Marra? Seria tudo muito mais... Não, eu teria, no dia 31, eu teria mudado a minha carreira. Sim. 31 de dezembro. Sim. Aquele sorteio e tal. Sim, conheço. Poderia ter mudado a nossa também, né? Se você largasse a gente aqui, ia ser muita sacanagem. Ô, dona, sobre esse mercado do Corinthians, então, a gente fala sobre o Félix Torres, não sei se você quer complementar alguma coisa, mas eu já queria também trazer a questão do Caio Alexandre, né, pra conversa. Porque é um nome que tem sido também desejado no mercado, ele tem contrato, ou tinha contrato com o Fortaleza, não se apresentou, não tem mais essa questão do contrato, ele já tinha recusado também uma proposta de renovação lá no Leão, o Bahia tá de olho, aí tem a questão agora também do Corinthians entrando nessa briga. O Corinthians está em várias posições ali, vendo o que o mercado está apresentando e se candidatando ali como um comprador também. É bastante agressivo no mercado o Corinthians, né? E tenta, óbvio, você tem a marca Corinthians e você tem um time também botando grana para tentar atrair jogadores pro seu projeto. Sobre o Félix Torres, eu acho também que é mais uma peça de qualidade. O Corinthians está muito bem servido na zaga, já tem o Veríssimo, Gustavo Henrique chegando, o Félix Torres tem histórico de Copa do Mundo, disputou a última Copa do Mundo com a seleção equatoriana, ainda tem um Caetano que eu considero um bom zagueiro também. E tem um número legal de gols ali que a gente até mostrou, né, assim... É um cara que acho que apesar pode... de não ser um gigantão, né? Eu corri aqui para dar uma olhada, 1,87. Pensando até assim, naturalmente, talvez se pense em resgatar um entrosamento de Gustavo Henrique e Veríssimo que a gente viu no Santos. Mas eu acho até que o Félix Torres ele chega para ser um cara para brigar por titularidade. Eu acho até que o Gustavo Henrique não confirmou tanto as expectativas no Flamengo. Vamos ver como é que vai ser agora no Corinthians, uma equipe treinada pelo Mano, sabe armar sistemas defensivos consistentes. Sobre o Caio Alexandre, a gente está falando de um dos melhores volantes do país na última temporada, né? Sim. Um jogador que apareceu bem no Botafogo, depois vai para o Vancouver, né? Cresce bastante. E no Fortaleza do Vojvoda, ele era o cara que conectava as peças, que fazia o time funcionar. Ele pode ser um primeiro homem, pode ser um segundo homem. É um cara que consegue ter a força para marcar e o principal, a qualidade para se apresentar para jogar, para conduzir o meio campo. Se é uma negociação, né, viável, eu acho que não só o Corinthians, mas outros clubes tinham que tentar essa contratação, né? Tanto que o Fortaleza gostaria muito da permanência dele. Uma situação complicada, né? Se o Fortaleza perder, vai ser difícil até uma reposição. Eu acho que hoje o Caio Alexandre ele chegaria para qualificar qualquer meio campo do futebol brasileiro. É um jogador extremamente moderno, dinâmico, ele consegue ser importante em todas as fases do jogo. Tem muita qualidade o Caio. E é um jogador jovem, né? Tem 24 anos, né? Ele é muito bom. Para mim, assim, é claro, Fortaleza, se fosse pegar o primeiro motivo, acho que seria a organização e o Vojvoda que fizeram a coisa dar certo, mas se você olhar para o campo, acho que o primeiro motivo do sucesso não foi nem o Pikachu, não foi... Para mim era o Caio Alexandre. É um jogador que entregava defensivamente, entregava ofensivamente, com bola, sem bola e mais ainda uma atitude, sabe? Não é aquela coisa assim, ele tem bons números, ele tem... É uma atitude em campo de liderança, apesar da idade,
de empurrar o time, de segurar o time, de coordenar. Ele era o jogador mais importante, né, Mar, do Fortaleza? Para mim, ele era o jogador mais importante. Eu não sei o que está passando na cabeça lá do pessoal do Fortaleza, mas é uma perda gigante, que até tem notícia boa, que é a volta do Moisés, né? Sim. Mas é uma perda gigante. E concordo com o Donan. Quem contratar, contrata um jogador para chegar e jogar. Aham. Ele consegue dar a dinâmica necessária para o meio-campo. Tô pesquisando aqui, porque me veio agora na memória o jogo Fortaleza e Corinthians, até pensando em... Ele fez um gol. Sim. Ele fez um gol, mas eu não sei quem que ele estava marcando. Agora me complicou, vou tentar buscar aqui. Porque eu lembro que ele estava no campo inteiro assistindo o jogo. E marcando pressão. Olha aí o mapa de calor dele. Você não fala que é um jogador que é um volante que fica um pouco na saída de bola pela esquerda, ou que marca, ou que sobe. Ele aparece no meio de campo cobrindo quase tudo, né? 34 jogos, todo campista, já dizia nosso Eugênio Leal também. No Brasileiro, isso só no Brasileirão, tá? Com 2 gols, mas olha a média dele de passes certos e desarmes. Ele é o líder geral, foi o líder geral do Fortaleza nesse quesito. Por isso que eu acho que ele era, jogos no Brasileirão. Ele era o jogador que conectava as peças. Ele é o jogador que circula o campo, box to box. Isso. Circula o campo inteiro. É o cara que ajuda na marcação, que conduz meio campo, que sai da pressão, que tem um passe de qualidade, né, para liderar essa construção. É um jogador moderno e que está vivendo a melhor fase da carreira. Cresceu muito, tem uma boa idade. Eu acho que é um investimento que pode dar um retorno técnico, imediato e até financeiro pela idade. Ele é o Renato Augusto? Não, ele não é o Renato Augusto. Então ele é o Moscardo? Não, ele não é o Moscardo. Mas ele consegue atuar como Moscardo e atuar como Renato Augusto em várias vezes durante o jogo, entendeu? Sendo um jogador 10, sendo um jogador 8, sendo um 5, mais de início e saída de bola. Eu gosto dele mais atrás. Porque ele aparece, inclusive, na frente de uma hora para outra. Ele chega lá, mais como 8. Mais como 8. O Lili Nascimento daqui a pouco tá refrescando as ideias, hidratando, preparando aqui para falar com a gente. Lili, conta o que você pode trazer pra gente de Corinthians, porque a gente abriu aqui falando que tem vários assuntos, vários personagens, né? Desde Félix Torres, a questão também do Caio Alexandre. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, aos amigos do estúdio. A dica, bebam água, tá? Porque tá muito calor, tá muito quente, a gente tem que refrescar e também molhar as palavras, porque haja aí mercado do Corinthians muito aquecido e a última informação que a gente tem é que o Corinthians está confiante aí no mercado, de olho no Caio Alexandre, uma peça fundamental. Eu tava ouvindo que vocês conversavam justamente por essa versatilidade dele no meio de campo, né? Como um 5, como um 8, que ele pode servir muito o Corinthians que ontem se fez a escalação ali, né, do time de treino com o Maicon, o Ranielli, o Rodrigo Garro e o Matheus Araújo. Então, o Caio Alexandre chegaria aí com status de titular também, né? Ganharia com certeza uma vaga no time do Mano Menezes e o Corinthians segue nas negociações aí tentando anunciar esse jogador, bem como aguardando que se acabe logo a novela do Félix Torres, né? Porque a última informação que a gente está tentando confirmar é que o voo dele teria sido cancelado do México para o Brasil, então pode ser que ele chegue um pouquinho depois, mas agora sim, de fato, ele é do Corinthians. Boa, a gente estava conversando um pouquinho sobre esses personagens aí do Corinthians, do mercado da bola. Vocês sentem falta do Corinthians indo atrás de uma outra característica, de uma outra posição, talvez nas laterais, talvez uma segurança maior? Tem alguma, ou esse elenco aí do Corinthians dá para ter um ano melhor do que foi o ano passado? Eu acho que a gente não pode esquecer da ideia de toda a temporada, né? É muito normal que no Campeonato Paulista, no Carioca, no Gaúcho, no Mineiro, os clubes façam avaliações. Então, eu acho que para iniciar a temporada, dá para iniciar. O meio campo que ele está falando é um meio campo bom. É um meio campo que te oferece pegada, força e oferece chegada ao ataque. Ranielli, Maicon, Matheus e o Garro. É um meio campo que eu quero ver jogar. Eu sinto falta, é que o Yuri Alberto tem respondido pouco, né? A bola vai chegar. Com esses jogadores, com a qualidade que tem. Como o Corinthians vai construir? Vai construir a partir de contra-ataque, a partir de posse de bola, a velocidade pelos lados do campo, tal. E pode fazer tudo isso no mesmo jogo, inclusive. O Yuri Alberto, eu acho que a exigência para ele já vai ser grande na primeira partida do ano. Por quê? Porque ele tem um débito a pagar.
Muito dele foi esperado e ele entregou menos. Então, acho que se fosse contratar alguém, para mim seria um reserva / alguém para... você não está entregando... Tem alguém na sua Chegou um atacante aí para fazer gol. Ô, Lili, quem estava duplando? E por reserva do Fagner também, que eu tenho um pouco de... Os meninos podem entregar, né? O Léo Maná é um bom jogador, assim, mas vamos ver. Tem um paulista para avaliar. Quem que era a dupla do Yuri Alberto, Lili? No treino? Romero? Romero. Acho que eu não tô ouvindo. E aí, realmente, o que você falou, Mari, precisa de alguém para fazer sombra pro Yuri Alberto, né? Eu concordo totalmente com o Marra, que ele está em débito depois da última temporada. E aí, além disso, além desses jogadores que a gente já vem falando, eu questionei ontem sobre um lateral direito, porque só tem o Fagner. Ele é o titular e, ok, tem o Léo Maná, que é da base, que já jogou algumas vezes no profissional, mas o Corinthians, de fato, precisa trazer um lateral direito. E estava contando com isso naquela negociação que chegou ao fim, né? Por Mateuzinho e Thiago Maia. O Mateuzinho, de repente, chegaria para fazer essa... Ele é o titular e, ok, tem o Léo Maná, que é da base, que já jogou algumas vezes no profissional, mas o Corinthians, de fato, precisa trazer um lateral direito. E estava contando com isso naquela negociação que chegou ao fim, né? Por Mateuzinho e Thiago Maia. O Mateuzinho, de repente, chegaria para fazer essa posição aí de lateral direito, para disputar com o Fagner, mas, de fato, não tem esse jogador ainda. O titular absoluto é o Fagner. Até para fazer essa transição que, de certa forma, o Flamengo fez ali mais ou menos com o Felipe Luiz, Ayrton Lucas, de tipo, você não precisa perder um jogador histórico tão grande para aí sim começar a pensar numa reposição, né? Você já pode ter alguém ali mais ou menos sendo preparado enquanto você ainda tem o seu jogador principal, né? Até porque na última temporada o Fagner não correspondeu, né? Assim como outros jogadores, e aí você tinha um problema muito coletivo também. Eu acho que se o Mano conseguir estruturar... De tipo, você não precisa perder um jogador histórico tão grande para aí sim começar a pensar numa reposição, né? Você já pode ter alguém ali mais ou menos sendo preparado enquanto você ainda tem o seu jogador principal, né? Até porque na última temporada o Fagner não correspondeu, né? Assim como outros jogadores, e aí você tinha um problema muito coletivo também. Eu acho que se o Mano conseguir estruturar mais a equipe, a tendência é o Fagner crescendo, o Yuri Alberto crescendo. O Yuri Alberto sentiu muito a parte psicológica. Em várias oportunidades o Corinthians não sabia nem como atacar, como construir, então era bola direta para ele jogar de costas, isso não favorece o estilo de jogo dele. Eu gosto mais do Yuri Alberto em velocidade de frente pro gol. Quando ele tem que jogar de costas, complica, ele não é esse tipo de jogador. Então eu acho que o Corinthians ainda precisa de outra peça, de um camisa 9 com outra característica para você ampliar o leque, né? Dar mais repertório pro Mano. Que não tem esse jogador, o Roberto não é esse jogador. Ele tem outra característica de ataque. E eu ainda vejo que o Corinthians precisa de opções mais prontas para lado do campo. Sim. Você tem o Wesley, que é um jogador que tem qualidade, você tem o Romero, que é um batalhador, é um cara que ajuda muito na marcação, que fez gols importantes e foi decisivo na reta final do Corinthians. Mosquito. Mas tem o Mosquito, né, voltando, mas precisa qualificar mais. Eu vejo um Corinthians mais estruturado do meio para trás. E no ataque, gosto do Garro, que é um cara de articulação, mas eu acho que precisa ter mais contundência. Eu acho que o Corinthians precisa tentar... O próprio Augusto Melo está falando sobre isso, né? Que precisa buscar e está buscando contratações para o seu ataque. Eu acho que ainda tem uma carência ali. Tem o nome do Aboubacar, né? Que começou assim, quando eles falaram que ele estava livre ali no mercado, começou um tanto de gente que... O Grêmio citou, né? E aí tinha até torcedores que acompanham mais o futebol internacional, né? Falando, esse cara é... Seria uma grande contratação. Ele entrou ali no radar do Corinthians. Foi até uma informação que o Raul, que trabalha com a gente, trouxe ali, que o Corinthians estava de olho, né? E sim, se ele aprender bem o idioma... Nossa. Porque além de jogar, ele é falador. Provocador, ele mexe com o time adversário, ele... desafiador. Você lembra que ele falou antes da Copa do Mundo? Do Salah? Que ele falou antes da Copa do Mundo antes de enfrentar o Brasil. Por quê? Falou que o Brasil não era mais o mesmo, que não botava mais medo em ninguém. Dá pra ganhar. O que aconteceu? Ganhou. Ele fez o gol. Foi mesmo. Contra o Brasil na Copa do Mundo. Assim, se o Corinthians conseguisse uma contratação dessa, esse é um cara de impacto. Esse é um cara que é um 9, esse é um cara que faz muitos gols. É destaque no futebol turco, experiente. Tá com 30 aí? Ele já tá, acho que uns 35, né? Já tá mais velho. Mas seria um cara para qualificar muito o ataque. Assim como o Grêmio, né? Tentou a contratação da Aboubacar. 31, pô. 31? Dá pra imaginava até que tava um pouco acima. Mas agora é 32, dia 22 de janeiro. Parabéns. Muito forte fisicamente, com qualidade, assim. É um cara que tem uma facilidade muito grande na frente do gol. Assim, o gol fica grande para ele. Tem jogador que o gol vai diminuindo. Ele é goleador. Seria uma contratação
muito boa do Corinthians. Lili, a gente se fala bastante ainda, tá? Ao longo deste Sport Center. Obrigada.